Olá, rebeldes, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso 18º simulado, gente. Esse simulado a gente está brincando aí com o Darth Vader, mais uma vez lembrando a saga que foi esse concurso da CLDF, depois de tanta coisa que aconteceu, né, suspensão do concurso pelo TCDF, mas finalmente estamos aí com o concurso, né, na boca e gravando hoje, dia 13 de maio, né, feliz Dia das Mães a todas as mamães e as mamães de vocês, tá bom, gente? Espero que vocês gostem desse simulado. Umas 4 ou 5 questões de direito constitucional, mais uma questão de lei complementar 13 de 96, questões também de regimento interno e lei orgânica do Distrito Federal. Vamos que vamos começar com a resposta da primeira questão, gente. Olha só, 18º simulado, que a força esteja com vocês. Vamos lá, pessoal, né? Está falando aqui seu professor miseravão do concurso da CLDF. Pessoal, Fundação Carlos Chagas, olha aí um concurso de 2018, Fundação Carlos Chagas, analista jurídico da Assembleia Legislativa, um concurso bem interessante, tá? Porque é de um legislativo estadual, muito semelhante à CLDF, de Sergipe, 2018. Um estrangeiro residente no Brasil formulou requerimento administrativo para retificar dados pessoais seus, constantes de um arquivo público, né, um banco de dados público ou de caráter público, pode ser particular, mas de caráter público, tá, em que estão registradas informações incorretas a seu respeito. Embora a administração, aí dá a ideia de que é mesmo a administração pública, né, tenha reconhecido o erro, né, a incorreição, o pedido foi indeferido por decisão não mais sujeita a recurso na esfera administrativa, sob o argumento de que o registro reflete as informações disponíveis no momento em que os dados foram colhidos pelo poder público. Em vista disso, para que esse indivíduo atinja o seu objetivo, será cabível a impetração de, pessoal, letra D de dado, não tem muita dúvida, tá certo? E, inclusive, o habeas data é assegurado nessas situações, na situação que foi descrita no item, e o impetrante pode ser um estrangeiro residente no Brasil. Tranquilo, gente, tá? Nós comentamos nas nossas videoaulas que o habeas data pode ser utilizado por uma pessoa física ou por uma pessoa jurídica que tenha uma informação sua constante de um banco de dados e que ele quer retificar a informação ou obter a informação. Isso está no artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. A gente estudou o habeas data, gente. Não é mandado de segurança, porque o mandado de segurança, quando no inciso 68, 69, né, no inciso 69, a Constituição vai dizer que o mandado de segurança, ele é concedido desde que não seja uma situação de habeas data ou habeas corpus, o mandado de segurança tem um caráter subsidiário, porque se for uma situação de habeas data, é habeas data e não mandado de segurança. E, gente, era uma informação pessoal, tá? Era constante de um banco de dados público, né, e mantido até pela administração pública, tá? Porque o habeas data permite que seja um banco de dados particular, mas acessível ao público, como são aquelas instituições né, de SPC, Serasa, de proteção ao crédito, são empresas privadas, mas que permitem o acesso dessas informações a quem pagar o serviço para consultar o CPF dos consumidores. Então, é uma situação típica do artigo 5º, inciso 72, inclusive aquela súmula que a gente estudou na videoaula, a súmula 2 do STJ, você precisa para o habeas data que haja a negativa da esfera administrativa. Houve a negativa da esfera administrativa, foi dito na questão, é uma situação típica de habeas data que pode ser utilizada por uma pessoa física estrangeira. Tá? O artigo 5º caput fala que os estrangeiros residentes no Brasil estão aqui submetidos às suas relações jurídicas, né? Submetem às leis brasileiras, e uma pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira, pode se valer de um habeas data, gente, quando ela se enquadrar nessa situação típica. Tem uma informação dela, pessoal dela, constante de um banco de dados, mantido pelo poder público ou particular, mas acessível ao público. Então, a gente explicou tudo isso na videoaula, não era difícil essa questão, gente, letra D, tá certo? Vamos para a próxima. Questão 2, analista agora de administração, né, da parte do pessoal que seria mais da área administrativa, da mesma Assembleia Legislativa. Considere as seguintes proposições. Pessoal, tudo artigo 60 da Constituição.
A PEC será discutida e votada em cada casa em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver 3/5 dos votos. Isso está lá no artigo 60. Ótimo, isso aqui está certo. A matéria constante de uma PEC rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova PEC na mesma sessão legislativa. Isso também está lá no artigo 5º, no artigo 60, perdão, parágrafo 5º. É o chamado princípio da irrepetibilidade. Isso aqui também está certo. Agora, a PEC não está sujeita a limites materiais. Isso está errado, gente. O artigo 60, parágrafo 4º, traz os limites materiais, que são as cláusulas pétreas. Isso aqui está ridiculamente falso. Qualquer membro do Congresso pode propor uma PEC, e está aqui, inclusive, somente poderá ser pelo presidente ou por qualquer membro. Não é isso que diz os artigos, os incisos 1 a 3 do artigo 60, gente. Isso aqui também está errado. Veja lá quem são os legitimados da PEC. Daí que a alternativa correta é a letra A, gente, também muito tranquila de se fazer, tá? Olha uma questão de técnico. Veja que a gente fez uma questão de analista judiciário, né, ou jurídico, né, da área jurídica, analista da área administrativa e técnico. Veja lá. Em meio a medidas de contenção de despesas e reorganização dos órgãos da administração federal, o presidente pretende extinguir cargos e funções vagos em todos os ministérios. Para atingir esse fim específico, à luz da Constituição, o presidente da República é a letra A, pessoal. Ele pode fazer isso independentemente de lei que o autorize. A gente comentou esse importante artigo 84, inciso 6, que traz o chamado decreto autônomo para o presidente da República, que o presidente da República pode, mediante decreto, extinguir cargos ou funções vagas, e isso está no artigo 84, inciso 6. Temer fez isso em 2018, acho que no começo de 2018, extinguiu milhares de cargos vagos. Isso pode acontecer, está no artigo 84, inciso 6. Estudem esse artigo 84, inciso 6, tem grande chance de cair em prova, é o decreto autônomo, tá certo? É a letra A, letra da Constituição também, não tem maiores dificuldades. Vamos para a questão 4, pessoal. Outra questão aí de técnico. De acordo com a Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios. Pessoal, a gente estudou, eu pedi para vocês prestarem muita atenção nos artigos 21 a 24 da Constituição Federal. Isso é muito importante para uma Assembleia Legislativa Estadual e para a Câmara Legislativa do Distrito Federal, gente. A resposta correta é a letra B de bola. Isso está no artigo 23, inciso 6, que é proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas é uma competência administrativa comum de União, Estados, DF e municípios. Aquelas matérias do artigo 23 que trazem proteger né, as pessoas com deficiência, condições de habitação popular, melhorar as condições de saneamento básico, coisas muito de boa, que são comuns a todas as entidades federativas. A gente comentou isso na videoaula. Os outros ou são competências da União ou são competências concorrentes do artigo 24. Não são as matérias do artigo 23 da Constituição Federal, que a gente pediu que vocês estudassem muito, porque isso tem grande chance de cair em sua prova, gente. Caiu numa prova de 2018 de um poder legislativo, né, estadual, semelhante à Câmara Legislativa, tá? Questão 4, letra B. Questão 5, gente. Aí já são questões que a gente fez. Sobre a Lei Complementar 13, assinale a opção errada. Pessoal, não era... Eu fiz uma questão meio miserável, mas a resposta correta, gente, era fácil. Projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária e projeto de decreto legislativo está sujeito a sanção ou veto. Está errado, gente. Decreto legislativo não se submete a sanção ou veto, como a gente falou reiteradamente nas nossas aulas. E aqui, o artigo 23, parágrafo 2º, mostra, né, da Lei Complementar 13, dizia que apenas projetos de lei complementar e de lei ordinária se submetem à sanção ou veto do governador. Decreto legislativo, eu acrescentei aqui de maneira errada, tá? A letra D, a sanção e o veto são irretratáveis. Isso isso aqui é o artigo 23, parágrafo 2º, tá? Isso aqui é o artigo 23, parágrafo 1º, tá bom? Só errei um parágrafozinho aqui. Então, isso aqui está no mesmo artigo 23,
parágrafo 2º, tá? Essa letra D está correta. É de 15 dias úteis o prazo para que o projeto seja sancionado ou vetado, isso está no artigo 24. O veto será sempre expresso e motivado, isso está ali no artigo 25, parágrafo 1º, a gente explicou isso nas videoaulas, gente. O veto, ele não pode ser um veto tácito, então ele sempre é expresso e obrigatoriamente ele tem que ser motivado em questões jurídicas, né, de inconstitucionalidade, ou por uma questão política, de contrariedade ao interesse público, mas ele sempre tem que ser motivado. A gente explicou isso demais, tá? E a Câmara pode rejeitar total ou parcialmente um veto. Está no artigo 31 da lei complementar. O governador veta toda a lei. A Câmara Legislativa pode derrubar todo o veto, como pode manter parte do veto e derrubar parte do veto. A gente explicou isso demais na videoaula. Isso também está no artigo 31 da lei complementar. A questão, mas era uma questão mais difícil, mas a alternativa correta era fácil. Então, cuidado para você não se assustar com uma questão que está difícil, mas a alternativa que você tem que marcar, ela não é tão difícil assim. Saber que um decreto legislativo não se submete à sanção não é um conhecimento difícil, tá? Letra C, a alternativa que você tinha que marcar, que é a incorreta, tá bom? Da questão 5, a questão 6 já é lei orgânica, gente. Assinale a opção errada, tá? O gabarito é a letra E. Cada região administrativa terá um conselho de representantes comunitários com funções consultivas fiscalizadoras na forma da lei. Esses legislativas eu acrescentei aqui de forma errada, tá certo? Isso aí tá no artigo 13, tá bom, gente? No artigo 13 da lei orgânica, tá? Esse conselho de representantes comunitários tem apenas funções consultivas e fiscalizadoras, porque quem legisla as leis do Distrito Federal, gente, é a Câmara Legislativa. Não existem leis de Taguatinga, leis de Águas Claras, porque as regiões administrativas não têm funções legislativas. Esse conselho de representantes comunitários nunca teria funções legislativas. Cuidado para não cair nesse peguinha, tá? A alternativa é, eu já tinha até feito esse peguinha no outro simulado, fiz questão de repetir. A criação e extinção de regiões administrativas é lei aprovada por maioria absoluta, sendo que com a criação de nova região administrativa fica criado automaticamente conselho tutelar para a respectiva região. Isso aí está nos artigos 12 e 13, tá bom? Maravilha, isso está correto, tá? A remuneração dos administradores regionais não poderá ser superior à fixada para os secretários, também está nesses artigos. A lei disporá, tá? Entre os artigos 10 a 13, gente, tá? Isso aqui está entre os artigos 10 a 13. A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador. Isso também é o que diz a lei orgânica, basta a lei ordinária, tá? E são símbolos do DF, a bandeira, o hino e o brasão, né? Eu brinquei até BHB na videoaula, o que não impede que a lei estabeleça outros símbolos. Tudo de boa, isso aqui especificamente está no artigo 7º, tá? Então esses artigos 7º, 10 a 13, muito cuidado, gente, tá? Isso aqui tem grande chance de cair em prova. A alternativa errada é essa letra E. Questão 7. Marque a opção que contempla uma competência privativa do DF na lei orgânica. Isso aqui, gente, é o artigo 15, por favor, que são as competências privativas do DF. Eu pedi para vocês terem muito cuidado com os artigos 15 a 17, que são essas competências do DF. E a alternativa correta é a letra D, gente, tá? Está no artigo 15, inciso 10, tá? Legislar sobre produção e consumo é artigo 17, inciso 5. É uma competência legislativa concorrente do DF com a União. A mesma coisa, legislar sobre proteção à infância e à juventude, está no 17.13. Preservar a fauna, a flora e o cerrado e conservar o patrimônio público são competências comuns do DF com a União, está no artigo 16. Esse está no inciso 2 e esse está no inciso 5, tá? No inciso 5. Então, gente, muito cuidado com essas competências comuns da União com o DF, legislar concorrentemente com a União, que é o artigo 17, e o artigo 15, tá? As competências comuns no artigo 16, as competências concorrentes no artigo 17 e as competências privativas do DF no artigo 15. A gente trabalhou demais isso no nosso curso de lei orgânica e, por favor, gente,
Você tem que estar. Não foi tão fácil, eu escolhi um inciso não muito de boa, tá? Mas essa é uma competência privativa, é um interesse local que está em jogo, tá? E vocês vão ter que estudar com muito carinho esse artigo 15 da Lei Orgânica, que tem grande chance de cair na prova. Cuidado, é a letra D, a questão correta. Questão 8, gente. À luz do que dispõe a Lei Orgânica e o regimento, assinale a opção que corresponde a uma proibição dos deputados distritais. Esse é um assunto miserável, gente. Espero que não caia na prova, porque é difícil para Dedéu memorizar aquilo ali, porque tem vários peguinhas, mas isso está no artigo 13 do regimento interno e é repetido, né? Repetindo o artigo 62 da Lei Orgânica, gente, tá? Que repete o artigo 54 da Constituição Federal, tá? Quais são as incompatibilidades, as proibições aqui, especificamente dos deputados distritais. Existem algumas que são desde a expedição do diploma, existem outras que são apenas desde a posse. Vamos voltar aqui para a questão? Quais são aquelas que são apenas a partir da posse? Que estão no inciso 2 desses dispositivos. Pessoal, a alternativa correta é a letra E. A letra D está errada, porque não é uma proibição para o deputado exercer a advocacia. O inciso 2, gente, diz assim: patrocinar causa, exercer a advocacia, em que seja interessada uma das entidades que estão lá descritas no inciso 1A. A administração direta, a administração indireta, concessionárias de serviço público. Isto é que ele não vai poder atuar como advogado quando for interessada como autora, parte ré, uma dessas entidades. A gente explicou isso na videoaula. Aí é que ele não pode advogar. Mas não poder advogar de um modo geral, isso não é uma proibição para o deputado. Então, a letra D não corresponde à literalidade dessas normas. A letra C também não, porque só tem uma palavra errada aqui. O certo era público. Eu expliquei o conteúdo desse dispositivo na videoaula. Ele não pode, desde a posse, ser proprietário, controlador, diretor de empresa que goze de favor, de uma vantagem favorável, decorrente de um contrato com pessoa jurídica de direito público. De direito privado, pode. A lei orgânica, repetindo a Constituição, e o regimento repete, fala em público. O peguinha é uma questão miserável, viu? É que eu troquei público por privado. Letra C está errada. E essas duas alternativas aqui correspondem a hipóteses desde a expedição do diploma. Só que o item estava perguntando proibições apenas a partir da posse. Como esses dois são desde a expedição do diploma, não são as alternativas que você tem que marcar, mas elas realmente correspondem ao inciso 1 desses dispositivos. Mas o gabarito dessa questão se referia a alguma das alternativas do inciso 2, como a gente estudou isso nas nossas videoaulas, né? Nas nossas videoaulas, eita zorra, e aí a letra E, gente, tá? Questão 9, regimento interno, ele dispõe sobre a eleição da mesa diretora. Assinale a opção errada. O suplente de secretário será do mesmo partido ou bloco, ou seja, se for um bloco formado dos partidos A, B e C, o suplente de secretário, ele pode ser do mesmo bloco, do tipo, o secretário é do partido A e o suplente é do partido B, mas eles são do mesmo bloco, tá ok. E esta é uma regra, efetivamente, do artigo 9º, parágrafo 2º, artigo 9º, parágrafo 2º do regimento interno, gente. O suplente tem que ser do mesmo partido ou bloco do respectivo secretário. Aberta a sessão da eleição da mesa, será verificado o quórum, devendo ser suspensa por meia hora, se não estiver presente a maioria absoluta, repetindo-se a suspensão por igual período, se persistir a falta. Isso está no artigo 10, inciso 3, tá? Você tem que saber que isso aqui tem que ter maioria absoluta, 13 deputados distritais para começar a eleição da mesa. Letra C, a eleição é feita em votações ostensivas, destinando-se a primeira eleição à do presidente e as eleições seguintes, vice-presidente, depois primeiro secretário e seu suplente, segundo secretário e seu suplente, terceiro secretário e seu suplente, quarto secretário e seu suplente, é o que diz o artigo 10, inciso 7. A letra D é a alternativa errada, gente, tá? Se ocorrer empate na eleição de presidente, que foi o que aconteceu na última eleição entre o Agaciel Maia e o deputado Joey Vale, tá? Eles empataram, tá? O regimento diz que faz-se uma nova eleição.
Na prática, eles não fizeram a nova eleição, mas o artigo 10, incisos 12, e aí essa prática vocês esqueçam, porque o que vai cair na prova é a letra do regimento. Havendo empate, faz nova eleição. Se tiver um novo empate, aí é considerado eleito, né? Então, tem duas chances para desempatar. Uma primeira eleição, se tem empate, tem uma segunda votação. E aí, se tiver novo empate, nesta eleição aqui, eles só fizeram uma eleição que teve empate e já partiram para os critérios de desempate. Mas a letra do regimento diz que teria que ter uma nova eleição, e aí, no novo empate, e é isso que pode cair na prova, porque a prova vai repetir o regimento, tá? Havendo novo empate, né, nessa nova eleição, será considerado eleito com os seguintes critérios de desempate sucessivos. O candidato que eu troquei a ordem, gente. O que for mais idoso é o último critério. Porque o que está nesses incisos 12 e 13 é contar com o maior número de legislaturas. Joy e Agaciel tinham 2 legislaturas cada um. Pertencer a partido com o maior número de deputados distritais. Tinham o mesmo número de deputado. Houver obtido o maior número de votos na última eleição. Aí computaram os votos de cada um. Joy Vale ganhou porque tinha mais votos individuais do que o Agaciel Maia. Porque o último critério é este que eu troquei a ordem. Aí, se forem a mesma quantidade de votos, que é quase impossível, aí vai para o mais idoso como o último critério. E eu coloquei esse critério como o primeiro. Como isso aconteceu, gente, na última eleição, tá, de presidente, eu peço que vocês prestem muita atenção, né, nesse artigo 10, incisos 12 e 13. E a letra E corresponde ao que está escrito no artigo 11, tá, do regimento interno. A eleição da segunda mesa da legislatura, a mesa que vai exercer o seu mandato no terceiro e no quarto ano da legislatura, ela é eleita no final do segundo ano, no final da segunda sessão legislativa, no último dia útil da primeira quinzena de dezembro, né, que é quando termina a sessão legislativa ordinária, 15 de dezembro. Então, a eleição ocorre no último dia útil, ali da primeira quinzena de dezembro, para ser no finalzinho da segunda sessão legislativa, para a posse, 10 horas do dia 1º de janeiro da terceira sessão legislativa. É o que diz o artigo 11. Fique muito ligado nesse artigo 11 do regimento. Se ele cair, eu vou ficar muito feliz, porque eu dei muita atenção a ele nas videoaulas e aqui no nosso simulado. Tá? Questão 10, para finalizar, gente. À luz do regimento, assinale a opção que não corresponde a uma prerrogativa do exercício do mandato. Artigo 15 do regimento é a letra C, a que não corresponde, porque está errado aqui, Comissão de Constituição e Justiça, tinha que ser mesa diretora. Tá? Encaminhar por intermédio da mesa diretora pedidos escritos de informação. Essa letra C é a que você teria que saber para a sua prova. Tá certo? A que não corresponde a uma das prerrogativas do deputado distrital no exercício do seu mandato à luz do artigo 15. Todo o resto está no artigo 15. Tá? Os pedidos escritos de informação, né, o artigo 40, se não me engano, do regimento traz, né, é a mesa diretora que avalia e manda para frente, não é a CCJ. Letra C, última questão, simulado 18, na faixa, tá certo? Você aí, mais uma vez, faixa preta, gente, estudem bastante. Tomara que vocês estejam, né, empolgados, estudando com afinco, tá bom? E no 19º simulado, próxima semana, a gente retoma com mais questões desses assuntos que a gente estudou nas nossas videoaulas, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o próximo simulado. Tchau!